Olá, pessoal, tudo bem? Olha que legal, mesmo em meio a uma pandemia já conseguimos deixar a programação em dia, hein? Estamos começando a apostila 2. Isso é muito importante você ter isso em mente. Tá? E lembre-se, você tem ferramentas para ter acesso a esse material virtual também. Uma ferramenta importantíssima chamada Plural, que eu espero que vocês usem. E é isso, é nos superarmos a cada dia em meio a essa pandemia e mostrar a nossa garra. Isso vai fazer a diferença, né? Muito bem, gente. Dito isso, esta nossa aula 9 do setor A trata de dois conceitos importantes, espécies invasoras e controle biológico. Na parte das espécies invasoras, ao final dos slides, eu espero que você tenha na sua mente o conceito de espécie nativa e saiba dar exemplos, especialmente nos biomas brasileiros. O conceito de espécies exóticas e saiba reconhecer quando elas aparecerem. Dar os exemplos não é bem o caso. Mas quando aparece uma espécie exótica, você vai saber. E vai saber a diferença e o conceito de espécie invasora. Também importante. A hora que nós trabalharmos esses temas, você está pronto para entender o que é o controle biológico e por que ele é tão importante. E em sendo tão importante, os vestibulares hoje são contextualizáveis, cobram propostas de intervenção. O controle biológico é uma delas. Vamos lá? Vem comigo. Muito bem, pessoal. Espécies invasoras, controle biológico, estamos na apostila alfa, BioA, aula 9. Eu sou o professor Rigg e vou passar para você alguns conceitos importantes. Nativa é quem nasceu aqui. A espécie nativa é aquela que ela está no local de sua origem. Então eu vou pegar, por exemplo, o lobo-guará. Ele é nativo no Cerrado brasileiro. E é muito legal você estar atento aos nossos biomas, que é isso sim que cai. Quais outras espécies nativas do Cerrado brasileiro? Eu posso ter os veados, campeiro, mateiro. Eu posso ter, tá certo, algumas araras em regiões de Cerrado pode aparecer. A própria onça. Algumas vegetações típicas como a lobeira, tá? Aquelas plantas de casca grossa, galhos retorcidos. Mas as espécies nativas fazem parte do hábitat natural e lá estão adaptadas. Porém, algumas vezes, existem espécies que vieram de fora. O Bos búbalus, tá? Que é o búfalo, ele não é o oriundo da ilha de Marajó, mas eu vou contar uma coisa para você. Ele encontrou um habitat tão perfeito, que é uma das maiores populações de búfalos do mundo. E a ilha de Marajó comporta essa população sem sofrer impacto. Guarda isso, sem sofrer impacto. Espécie exótica é aquela que não era daquela região, mas está lá, graças à mão do homem ou eventos naturais. Muitas vezes a mão do homem é o principal e não causa grandes impactos. Eu estou frisando bastante essa ideia de impacto, né? Para você ter em mente o conceito de espécie invasora. É uma espécie exótica, que está num determinado ambiente causando grande impacto. O grande assunto é o javali. O javali, ele começou a se expandir no Brasil e hoje ele está em vários estados, no sul, no sudeste. E você pode perceber que quando em fome, ele caça populações locais, filhotes de animais. Eles andam em bandos, o coletivo de porcos, o javali é um tipo de Sus escofa, é semelhante ao porco doméstico. E esses tipos de porcos, o coletivo dele é vara. Quando estão em varas, dizimam plantações. Então, eles estão impactando não só o ambiente, como a economia. Pensa em alguns estados. Santa Catarina tem uma das maiores e mais avançadas suinoculturas do mundo, importantíssimo, como divisa no Brasil, que exporta carne de suíno. Pode pegar doenças, dada a invasão dessa espécie. Pode transmitir doenças para outras espécies também. Agora, por que essas espécies invasoras ganharam tanta força? Vou dar alguns exemplos para vocês. Na década de 1980, lá no século XX, acreditávamos que tudo que vinha da França seria bem recebido no Brasil. E o escargot, uma iguaria da culinária francesa, foi introduzido no Brasil. Ninguém quis nem provar. Eu, comer carabujo, comer lesma, eu não quero.
Começaram os criadores a soltar. E esses caramujos impactaram muito os ecossistemas nos quais eles foram abandonados. São espécies, portanto, exóticas e que causaram impacto, logo fazem parte do que chamamos de espécie invasora. Nesta mesma época, 1980, houve o advento de uma planta chamada Leucena leucocéfala, que ela serviria de banco de proteínas para a criação de bovino em sistema extensivo. O capim fornece uma certa quantidade de proteína baixa, as leguminosas muito mais alta. A galera plantou e a leucena se deu bem, até demais. E o seu potencial de invasão está prejudicando alguns municípios. Rio Claro, no estado de São Paulo, é um exemplo. Estou vendo aqui um dos casos mais emblemáticos do peixe-leão, que arrasa com o ecossistema marinho. Ele é muito agressivo, muito competidor e já está próximo da costa brasileira, podendo causar impactos enormes. Este tipo de lagostim é natural dos Estados Unidos, mas na Europa está causando grande impacto. Veja a sua agressividade. E por que essas espécies invasoras são tão impactantes? Vou contar uma história para você para explicar isso. Arquipélago de Fernando de Noronha. Uma área intocada, uma área maravilhosa. Quer dizer, quase intocada. Alguns fatores ambientais do habitat invadido, temperatura, disponibilidade de recurso, luminosidade, favorecem as espécies invasoras. A ausência do controle populacional. Muitas vezes as espécies invasoras chegam no habitat no qual não tem parasitas, predadores. Elevada capacidade de dispersão, elas podem se espalhar por toda a área. E ainda elevado índice reprodutivo. Não sei se você já sabe, mas este paraíso que é Noronha foi concebido para ser um presídio. Houve épocas que presos ficavam lá, em estado de segurança máxima. E os militares, nos seus dias de folga, não tinham o que fazer. Tiveram uma ideia. E se a gente soltasse uns bichinhos para eles caçar? E soltar esse mocó, que é uma espécie de roedor que fica escondido, tem até aquela gíria mocosado. Quando soltou o mocó, meu amigo, pense no que é um roedor. Olha o que eu falei aqui, elevado índice reprodutivo. Deu mocó para a ilha inteira, começou a impactar. Foi o ó. Aí eles perceberam que talvez pudesse ter um predador. Só esqueceram de um detalhe. Eles acharam que este lagarto comia estes roedores. Porque eles criavam esses lagartos em cativeiro, soltavam um ratinho, ele lá comia em cativeiro. Mas esse lagarto é de hábito diurno. Este roedor é de hábito noturno. Não obstante, tínhamos uma praga em Noronha e agora temos duas. Esse termo praga é muito usado também. Porque eles estão se proliferando todos, que estão comendo ovos de outras aves, estão prejudicando todo o ecossistema. Temos que tomar muito cuidado com a introdução de espécies exóticas para não se tornarem invasoras. Conceitos importantes. Espécie endêmica é aquela típica de uma região. Essa daqui é a jararaquilhoa, que eu acho na Ilha da Queimada Grande. Uma das maiores concentrações de cobra por metro quadrado do mundo. E ela é extremamente venenosa, mas ela só vive naquela região. A espécie endêmica é aquela típica de uma região. Tá? O açaí no bioma de Mata dos Cocais, próximo ao bioma amazônico, é endêmico. Algumas espécies, especialmente endêmicas, têm limitada capacidade de expansão, ou são muito caçadas, como é o caso do rinoceronte. Infelizmente, recentemente tivemos girafas albinas, consideradas extintas porque foram caçadas. As ararinhas azuis, aquelas que o nível populacional é tão baixo que a variabilidade genética talvez já não seja suficiente para sua manutenção. Muito bem, o que vem a ser o controle biológico? O uso de uma espécie para controlar a população de uma outra espécie. Essa lagarta causa grande prejuízo na lavoura. Este tipo de inseto preda essa lagarta. E eu não preciso usar defensivo agrícola. Eu não preciso usar compostos químicos que agridem a natureza. Essa joaninha come a cochonilha e eu não preciso usar inseticida. Este fungo destrói outra praga da lavoura. Portanto, o que é controle biológico? É o uso de um ser vivo no controle da população de um outro ser. Minimiza o impacto de produtos químicos, os inseticidas, os agrotóxicos, nocivos e impactantes ao meio. Legal, pessoal? Força aí na tarefa que já já a gente corrige com você. Abraço do Rig.